Continuando aqui a resposta ao especialista na doutrina da Maria, né, Tiago Dutra. De Eva e Adão, ele a santificou e a purificou e a fez a bem-aventurada das mulheres, e ele a libertou daquela maldição de dor por causa de Eva, sua mãe. Ela foi chamada para ser a Jacó mãe de do filho Saruque, ele está ensinando ali as transgressões de Eva e Adão, vendo a prefiguração no Velho Testamento. E Jacó de Saruque, ele degusta ali em Ezequiel 44:2, a se referindo à Virgem Maria. O Tiago Dutra, ele está usando a enciclopédia, cara. Não tem base, cara. Enciclopédia não é dogma. É só para estudar a doutrina que era desenvolvida na época. Tal, etc. Certo? Já refutamos essa parte aqui, mas vamos continuar. de Deus, e o Espírito Santo a santificou, e então ele, o Filho, habitou nela, aqui na seção 11. Vejam, isso Na é totalmente enciclopédia, avesso né? à ideia de Imaculada Conceição. O que Jacó de Sarugue está dizendo é que Maria foi purificada do pecado, sabe quando? No momento da anunciação do anjo Gabriel. Ou seja, ela estava sendo preparada para ser o receptáculo do Filho de Deus naquele... O que eu saiba, só quem pode purificar e perdoar o pecado é Deus. Quando o anjo, Lucas 1:28, saúda ali, porque o projeto já está realizado. Já vai se cumprir, concretizar a profecia de Gênesis 3:15. Então, quando Maria ela é desposada do Espírito Santo, para acontecer essa graça miraculosa do verbo se encarnar, ela já é virgem, porque Deus preservou uma mulher, como diz os pais da igreja, cara. Então, o Espírito Santo não poderia desposar uma mulher incorruptível. Então, quando a anunciação do anjo ali anuncia, ela é purificada, então, Tiago Dutra? Eu acho que não, cara. Só você prestar atenção aqui, ó. Um pouquinho, ler com calma. Lucas 1, ó. Muito interessante. Lucas 1:19, o anjo assiste a Deus, certo? Lucas 1:28, o anjo dá a saudação a Shekaritomene. O termo, né? É a Theotokos, o Fiat, Lucas 1:38, ó. E Lucas 1:42, ó. E clamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, ó. Aqui que está todos os dogmas desenvolvido a Virgem Maria. O foco central é quem está no seu ventre. Quem está no seu ventre? O Verbo, por ação miraculosa do Espírito Santo. Que Lucas 1:35 respondeu e o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, ó. Só, santo. Então não pode, ele não pode desposar uma mulher pecadora e nem purificar ali do pecado, cara. Ele precisaria de uma mulher virgem, preservada. Judas 1:24, a Bíblia deixa bem claro, Deus ele é poderoso para preservar e apresentar como a sua mãe, imaculada. O verbo no seu ventre, o Emanuel, como diz a profecia de Isaías 7:14, Mateus 1:23, já se concretizou. 70 anos antes, 700 anos antes, a profecia de Isaías já se concretizou aqui agora. Certo? Ó, sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra, do mesmo jeito que sombrou a Arca da Aliança. Por isso este santo, ó, o este santo, que nasce de ti será chamado Filho de Deus. Aqui vem um termo Theotokos, mãe de Deus. Certo? Simples, entender isso? O protestante, quando fala de Maria, ele fica embananado, porque isso é vontade de Deus, cara. Momento em que o anjo aparece para ela e o Espírito Santo cobre ela com sua sombra, e a partir de então ela se torna um receptáculo propício para que o Verbo encarnado, o próprio Deus, ele entre nela. Isso e mesmo assim, Lucas 1:40, toda geração me proclamarão bem-aventurado. Por que bem-aventurada? O foco é o bem-aventurado no seu ventre. Todos os méritos, todos os créditos, todas as profecias, todos os milagres e prodígios é o mérito de Cristo. A preservação ali, Cristo, mérito de Cristo.
avesso à ideia de Imaculada Conceição, e nós vamos entender na obra da qual eu tirei essa citação, que não mostra nas milhas, né, das sessões de Jacó de Sarugue falando que ela foi mais santa, alguma coisa do tipo, que o padre Sírio não pensava sobre isso como uma defesa da Imaculada Conceição. Olha só o que é que a obra fala. A obra A Anunciação, Lucas 1, 26 a 30. Não respondeu, cara. Porque o protestante ele vai citando pais e texto fora do contexto para enganar quem não lê Bíblia, para enganar quem não segue a tradição, não vai buscar estudo. Porque Oséias 4:6, meu povo se perde por falta de conhecimento. O conhecimento tá aqui, ó. Escritura, magistério, segundo a tradição. Você não pode engajar somente na escritura. O protestantismo surgiu da Bíblia. A Bíblia surgiu da igreja. Olha a diferença. Que, primeiramente, os apóstolos pregaram o Catecismo Parágrafo 80 e depois escrito. São Lucas, quando vai escrever o livro de São Lucas, que era discípulo de São Paulo, que escreveu a maioria das cartas paulinas, e São Marcos, que escrevia ali, que por isso que São Marcos ele é menor, porque ele escreveu da pregação de São Pedro, como diz a Patrícia Eusébio de Cesareia. São Lucas ele vai pesquisar para escrever a tradição. Quem ele vai consultar? Naquela época Maria ainda era viva. A quem é testemunho ocular. Lucas narra ali a saudação do anjo, Lucas narra ali tudo. Por quê? Quem está contando para o evangelista São Lucas é essa mulher pecadora aí que o Tiago Dutra cita, Maria. Para ter engajamento. Por isso que o Evangelho de São Lucas é o terror dos protestantes. E São João também. Por isso, a maioria dos dogmas ali, da degustada ali, é desenvolvido sobre as escritas de São Lucas e de São João, cara. Porque o discípulo São João levou Maria para a sua casa. Porque Maria não teve filhos. Cadê os irmãos para levar ela na sua casa? Para os judeus isso é a coisa errante. Tal, etc. Aí o Tiago Dutra vai tentar usar a fala de pai da igreja, como diz o pai da igreja textualiza que é o 44.2, Jacó de Sarugue. É simples, agora vai usar os padres sírios. Mas todos também são unânimes a respeito dessa questão, cara. Ele vai usar enciclopédia para tentar degustar, para tentar enganar pessoas que não gostam do magistério. Porque Apocalipse 13:5 ali foi dado uma boca à besta para difamar os habitantes do céu. Você vê Apocalipse 12 ali, e Apocalipse 12:15, você vê o ódio que Satanás tem pela Virgem Maria, cara. E etc. Inegável isso. 38. Nos escritos de Jacó de Sarugue e dos padres sírios primitivos. Eu não entendo, os caras dizem que ama tanto a escritura, acredita na sola escritura e tal. E se você for pesquisar ali Atos Apóstolos, no comecinho você vê Atos Apóstolos 14, quem está ali, cara? Atos Apóstolos 12, Apocalipse 12:1, João 2, João 19, 26, 27, Isaías 7:14, mas tem como, cara? Na sua página 173, 174, vai dizer o seguinte, ó. Isso é o que Jacó acredita e ensina concernente a vida. Tá em inglês ainda, ó. Deixa eu ver. É em inglês. Como é? Isso aqui é confiável? Não é confiável. Você vê, ele cata pedaço do contexto, porque ele não pega o contexto todo para entender que o autor está querendo dizer. Tipo de proteção. Até na escritura ele faz isso, né? Do Espírito Santo na Anunciação. O Espírito Santo deveria vir à bem-aventurada Virgem Maria para que ela pudesse ser purificada do débito herdado de Adão e Eva. E apenas após ela ter sido purificada, ela poderia ser digna de se tornar a habitação do Filho de Deus. Nessa homília, nós descobrimos que a doutrina da Imaculada Conceição ainda tem um longo caminho a percorrer. Pois aqui Jacó considera purificada, ó. Visão dos pais da igreja, ó.
já cai em contradição, cara. Ó, sim, a tradição dos pais da igreja e o ensinamento católico afirma que Maria foi preservada do pecado desde a sua concepção, não por mérito próprio, mas por uma graça especial de Deus, em vista dos méritos de Cristo, tornando a Imaculada sem mancha. Olha só. Uma verdade formalizada como dogma da Imaculada Conceição. Em 1854, pelo Papa Pio IX, ela é vista como a nova Eva, pura e santa, que nunca conheceu ou cooperou com o pecado pessoal, sendo um modelo de fé para a humanidade. Olha só, visão dos pais da igreja. Não é que Maria foi purificada quando o Espírito Santo ali, não, cara, ela é preservada, cara. Por isso que o Espírito Santo desposou ela, uma mulher virgem, uma mulher santa. Preservada, ó. Não querida, até uns gatinhos ali que tá miando, misericórdia. Que ele aqui, a gatinha deu cria. Esse bichinho aqui tá miando demais, né? Fica aqui com o pai. Eita. Não posso colocar ele lá. Voltando, ele tá miando ali, atrapalha um pouquinho, mas tá ótimo, ó. Preservada, não crida em pecado, ó. Preservada, não criada criada e sem pecado. Maria não nasceu com o pecado original, mas foi preservada dele desde o primeiro instante de sua existência, sendo cheia de graça. Então quer dizer o quê? Maria foi preservada ali da mancha do pecado, através de sua mãe. Sua mãe, ela tinha mancha do pecado original. Maria, ela foi preservada no ventre de sua mãe. Acho que é Santa Ana. E Joaquim, seu pai. Então, é nesse instante, nessa concepção, nessa visão. Não purificar ele quando o anjo saiu dela, não, cara. Não, porque Deus tem poder para fazer isso. Deus teve poder para usar um jumento para falar com o Balaão. Deus teve poder para usar um cajado para abrir o mar ali. O porta-voz ali do Velho Testamento, Moisés, o cooperador. Maria, a cooperadora da Nova Aliança. É simples, pô. Deus tem poder para fazer o coxo andar, o paralítico andar, o morto ressuscitar. Deus é Deus, cara. Deus, ele pode tudo, cara. Deus fez a mãe de João Batista, sendo estéril, uma senhora de idade, engravidar. Deus fez ali Saraí engravidar. A mãe do profeta Moisés também engravidou porque era estéril. A redenção antecipada. Sua preservação, visão dos pais da igreja, é um ato de redenção por Cristo, aplicando a ela de forma única, antes mesmo de Jesus nascer, pois Deus, sendo atemporal, a salvou do modo preventivo, livres arbítrios. Maria tinha livre arbítrios, mas escolheu sempre cooperar com a grande graça de Deus, mantendo-se pura e sem pecado pessoal ao longo da sua vida. Visão dos pais da igreja. Toda santa Panagia. Os padres da igreja oriental a chamava de Panagia. Acho que é isso que se refere, né? Toda santa, reconhecendo sua pureza e imunidade de toda mancha do pecado, pois o Espírito Santo a tornou uma nova criatura, modelo da igreja, modelo para a igreja. Ó. O ensinamento dos padres destaca Maria como o vaso puro que deu a Jesus uma natureza humana, imaculada, sendo um exemplo da graça triunfante sobre o pecado. É porque o corpo de Maria não poderia ser comido pelos vermes, porque é um corpo santo. O corpo de Jesus Cristo, por isso que Jesus Cristo ali foi subiu na nuvem, na sua assunção, né? Ascensão, é o corpo dado pela Virgem Maria. O sangue que Cristo derramou nessa terra é o sangue dado pela Virgem Maria.
Então, momento nenhum esse corpo poderia ser corruptível, comido pelos vermes, porque foi a morada do Deus vivo, como diz Ezequiel 44:2, e João 20, versículo 19. Simpson, a formalização do dogma, definição oficial. Embora a crença fosse antiga, foi formalizada como dogma em 1854 pelo Papa Pio IX, com a bula Inevitável Deus, definindo que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Resumo, para a igreja, Maria foi singularmente graciada e preservada do pecado por Deus, sendo a mãe de Jesus Cristo, sempre santa e sem mancha, um reflexo da salvação em Cristo. Conhece o fruto pela árvore. Simples entender isso. Simples. A resposta a esses doutores. Que é inspirado pelo espírito da besta. E outra coisa, cara, foi dado asa à mulher para fugir longe da cabeça da serpente. Aqui vem Apocalipse, ó. Ascensão de Maria. Aqui vemos a Lucas, Atos Apóstolos 1, ascensão de Cristo 6. Agora vemos aqui a Assunção de Maria, ó, na Escritura. Aqui vem o dogma também. O dogma foi degustado, desenvolvido através disso. Apocalipse 12, 14, ó. Mas a mulher foram dadas duas asas, ó, de grande águia, ó. Essa asa aqui é a prefiguração Maria levada ao céu. Glória a Deus, aleluia. Simples entender isso. Salve Maria. Tá voando uns pernilongos aqui, porque aqui tá cheio de pernilongos. Já meti veneno aqui, já. Mas não tem como, cara. Mas a missão tem que ser anunciada. A defesa da igreja. Somente a Virgem Maria. Salve Maria. Essa é a resposta aos vídeos do Thiago Dutra. Claro que tem mais aqui, é muita coisa, cara. Muita coisa. Aos pouquinhos a gente vamos degustando, vamos entender a visão dos pais da igreja e a escritura. Certo? Salve Maria.